Olá pessoal, tudo bem? Esse nosso primeiro vídeo vai ser uma revisão sobre geologia, geomorfologia e geografia, que vai servir de base para a gente entender os processos de formação do solo que serão eventualmente apresentados nos próximos vídeos do nosso canal. Primeiro a gente vai começar entendendo de onde que vem essa grande variação do relevo. A gente vê montanhas muito altas e locais que são abaixo do nível do mar. Por que existe essa grande variação? Sabemos que essas variações são decorrentes de transformações naturais que acontecem há 4,6 bilhões de anos, fruto da interação entre as partes sólidas, crosta e manto, e fluidas, atmosfera e hidrosfera da Terra, numa dinâmica contínua que condiciona os ecossistemas, onde esses ecossistemas se adaptam pouco a pouco aos novos ambientes criados ao longo de diferentes escalas espaciais e temporais. É essa peculiaridade e, ao mesmo tempo, metamorfoses que tornam o nosso planeta único no sistema solar. Vale ressaltar que essas mudanças acontecem num tempo chamado tempo geológico, que vai a bilhões de anos. Portanto, no curto período de vida humana, é praticamente impossível acompanhar essas transformações geológicas que acontecem no planeta. A crosta terrestre é a menor e mais externa camada do planeta Terra. Abaixo da crosta existem várias outras camadas que explicam vários fenômenos observados no planeta. Porém, uma boa parte do que é observado na crosta é resultante da interação direta entre a camada mais externa e o manto, sobretudo através de derrames de lava. A formação da nossa crosta terrestre, juntamente com o formato dos continentes que conhecemos hoje, onde encontramos nossos solos, é embasada em duas teorias que se entrelaçam: tectônica global e a deriva continental. Acredita-se ao geofísico e meteorologista alemão Alfred Wegener a proposição da teoria da deriva continental. No início do século XX, ele propôs uma ideia sagaz para explicar o notável recorte complementar entre as linhas da costa atlântica da América do Sul e da África. Segundo sua hipótese, se essas peças pudessem se juntar como pedaços de uma enorme louça partida, isso demonstraria que a Terra não seria estática como se admitia. Ao contrário, os continentes teriam se movimentado no passado como barcas rochosas sobre os oceanos. Imaginou, assim, que todos os blocos continentais dispersos na superfície terrestre teriam formado um único continente primordial, que mais tarde teria se partido em pedaços para formar a configuração moderna de continentes e oceanos que conhecemos hoje. Alfred Wegener chamou de Pangeia este supercontinente, como referência a uma terra imersa gigante pretérita, circundada por um imenso oceano. Uma vez que ela não justificava uma força motora plausível que justificasse o movimento da camada externa da Terra. Posteriormente, devido à evolução da teoria da deriva continental, pôde-se concluir que a superfície terrestre é composta por peças de quebra-cabeça que se encaixam, sendo denominadas de placas tectônicas. Essas placas podem se movimentar e são oriundas de atividades tectônicas. A tectônica global é a teoria que descreve o movimento das placas e as forças que atuam entre elas, em razão da sua abrangência unificadora para o conceito moderno de geologia. Nos limites das placas, alguns fenômenos são observados devido às correntes de convecção geradas a partir do deslocamento do magma. Abaixo da crosta que forma a litosfera, encontra-se a astenosfera, que é a zona de magma onde a temperatura e pressão são muito elevadas, resultando num material pastoso. Devido às diferenças de temperatura e concentração, um fluxo de magma é gerado. Maiores correntes de convecção ocorrem
onde existem maiores diferenças de fluxo, resultando em regiões que se movem mais que as outras. Quando as placas se afastam, temos placas divergentes, ou seja, os fluxos de magma ocorrem em sentidos opostos. À medida que as placas se afastam, a espessura da litosfera se afina e o material quente da astenosfera tende a subir. Em razão desse arqueamento e afinamento forçado da litosfera rígida, aparecem muitas fraturas, falhas e vales profundos. Quando o magma resfria e se consolida, a dimensão do assoalho oceânico aumenta horizontalmente. Terremotos rasos geralmente predominam neste tipo de limites de placas. Concomitantemente, a porção fria das placas, ou seja, a mais antiga e distante, onde ocorre a separação dessas placas, colidem entre si, sendo chamadas de placas convergentes. Nesse caso, os fluxos de magma gerado possuem sentido um contra o outro. Quando as duas placas se chocam, a placa mais solidificada permanece intacta e a placa mais maleável acaba entrando embaixo dela, onde denominamos esse processo de subducção. Quando essa placa entra por baixo da outra, há um levantamento da placa mais solidificada, resultando em formação de elevadas montanhas. Conforme a progressão do consumo da placa no interior do planeta, ela fica mais maleável. Seus materiais gradualmente se aquecem e se fundem, podendo ser formado magmas que ascendem para a crosta ou se reciclam no manto. Outro tipo de limite entre placas ocorre quando duas placas se movem lateralmente em direções opostas, sem haver consumo nem expansão de nenhuma delas. Esse tipo de estrutura é denominado placas deslizantes, cujo exemplo clássico é a falha de San Andrés, na região costeira da Califórnia. O Brasil encontra-se bem no centro da placa sul-americana. Devido a isso, acontecimentos tectônicos são escassos, resultando na monotonia que a gente conhece. Monotonia essa benéfica. Conforme o magma é exposto a temperaturas mais amenas, ele é transformado em rochas. Podemos encontrar magmas mais ácidos e mais básicos. Quanto mais bases, mais básico será o magma e, consequentemente, mais básica será a rocha. Portanto, o deslocamento das placas é condicionado pelo fluxo do material que é aquecido no manto em virtude das correntes de convecção, cujas componentes horizontais forçam o deslocamento das placas. A força motriz interna do planeta não só induz o deslocamento das placas tectônicas, mas influencia no aparecimento de elevações e afundamentos ao longo de toda a crosta terrestre. Portanto, várias áreas podem ser rebaixadas e, com isso, induzir o processo de sedimentação. Posteriormente, essas áreas podem ser levantadas, modificando toda a dinâmica do ambiente ao longo do tempo geológico. Após esse apanhado geral sobre o sistema Terra, a gente volta à questão: o que é um solo? Qual é o tempo zero de um solo? O tempo zero do solo pode ser definido como o tempo onde se inicia o desenvolvimento do solo, após algum evento catastrófico. Determinar exatamente o início da atuação dos processos pedogenéticos, que são aqueles processos que determinam a formação do solo, é algo muito difícil. Entre os eventos que podem determinar o início da formação de solos, temos os exemplos: derrames de lavas, deposição de camadas de cinzas vulcânicas, estabilização de dunas de areia, exposição de sedimentos previamente submergidos, novas superfícies expostas e erosão.
Porém, é muito complicado medir a idade do solo, mas graças a descobertas de novas tecnologias, esse processo vem sendo facilitado ao longo do tempo. Devido à localização do Brasil e às condições às quais os seus solos foram submetidos ao longo do tempo, os solos brasileiros apresentam a característica de serem, em sua maioria, bastante intemperizados. Acreditava-se que, devido a isso, a produção de comida fosse inferior, porém não é o que ocorre. A participação da biota é fundamental para o estabelecimento agrícola dos nossos solos, como, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. A física dos nossos solos é muito boa também, graças ao tempo geológico que permitiu essa melhor estruturação. A junção desses dois fatores é fundamental para a alta produtividade de alimento no Brasil. É isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, de entender como funciona o nosso planeta e todo esse sistema que interfere em suas paisagens e suas dinâmicas, curte, compartilha com seus amigos, com todo mundo e até a próxima.